O dia 16 de junho de 2022 é um dia bem especial para a Igreja Evangélica Luterana do Brasil, porque exatamente neste dia, 16 de junho de 2022, a Igreja Evangélica Luterana do Brasil inicia sua 63ª Convenção Nacional. E esta convenção terá início neste dia com um culto às 16 horas. Bom, com essa boa notícia, eu saúdo a todos vocês que vão participar e que estão participando deste estudo bíblico ou que vão visualizá-lo mais para frente, em outros horários. Eu sou o pastor Reinaldo Littke, da Comunidade Evangélica Luterana Cristo de Porto Alegre, e dentro do nosso programa de estudos para este ano, firmados ou fundamentados um pouco mais na história da igreja primitiva, a partir do livro de Atos dos Apóstolos, eu quero então hoje dar destaque à reunião da igreja, ou ao encontro da igreja para tomar decisões. E nós teremos, a partir de Atos capítulo 15, um relato muito interessante do primeiro grande encontro da igreja cristã, isto alguns anos depois da ascensão do Senhor Jesus, alguns anos depois do Pentecostes, quando a igreja de Cristo, ela se confronta com um problema, com uma dificuldade, e então ela precisa tomar decisões. E esse é um aspecto muito importante na caminhada da igreja, tomar decisões a partir da palavra de Deus, porque sempre vão surgir novas situações que exigem uma tomada de posição. E nós vamos ver o primeiro grande conflito que surgiu dentro da igreja cristã e como a igreja, os líderes da igreja, junto com os apóstolos do Senhor Jesus, como eles agiram. Quais foram suas atitudes? Como eles enfrentaram o problema e como o decidiram? Bem, nós estamos também num ano histórico para a Comunidade Cristo de Porto Alegre, que neste ano está comemorando 120 anos de trabalho aqui na cidade de Porto Alegre. E é exatamente por esse motivo que nós estamos dando destaque a aspectos históricos da vida da igreja, da caminhada da igreja, e também vendo como esses aspectos históricos são importantes para a caminhada dos nossos dias. Como eu mencionei, a atual convenção, que começa hoje na cidade de Guarapari, no Espírito Santo, ela reúne os representantes das congregações filiadas à Igreja Evangélica Luterana do Brasil, bem como os pastores filiados à mesma igreja. Este é um encontro que acontece de 4 em 4 anos. Atualmente, houve épocas em que os encontros eram mais frequentes, mas nos últimos anos a convenção nacional sempre acontece de 4 em 4 anos. E é importante lembrar que o primeiro encontro, poderíamos chamar assim a primeira convenção, foi exatamente a convenção de fundação da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Isso foi entre os dias 23 e 27 de junho de 1904. Então, na próxima semana, no dia 24 de junho, essa é a data da fundação da IELB, então na próxima semana também a Igreja Evangélica Luterana do Brasil estará completando 118 anos de existência como uma organização nacional. É claro que na fundação, lá em 1904, ela foi fundada como um distrito da Igreja Sínodo de Missouri, nos Estados Unidos. Depois ela se tornou uma igreja independente. E em muitos momentos ela se reuniu em convenção, reunindo os líderes das igrejas, pelo menos um representante, juntamente com os pastores. Quem tem voto na convenção nacional é o representante da congregação
e os pastores filiados à igreja. Então, da nossa comunidade Cristo, estão participando como representante da nossa comunidade o nosso presidente, Dr. Walter Kuchenbecker. Então, ele é o representante legal da comunidade e também estão presentes a essa convenção o pastor Ismar Pintz e o pastor Nicolas Ville. Pastor Ville Redel e eu permanecemos aqui até para dar continuidade ao trabalho da comunidade aqui, para que pelo menos alguns pastores estejam aqui também nestes dias. Bom, além da Convenção Nacional, que é um encontro que estabelece as grandes linhas de ação da igreja, além da Convenção Nacional, que também tem o tom administrativo, também acontecem os concílios de pastores. Então, até este momento, a nossa igreja, IELB, realizou 6 concílios nacionais de pastores, quando então sim, só os pastores se reúnem para análise dos temas que envolvem a igreja e para dar direção ao trabalho pastoral. Então, o último concílio que aconteceu, na verdade foi o 6º concílio nacional, ele aconteceu no ano de 2016, na cidade de Bento Gonçalves, aqui no Rio Grande do Sul. Então, este foi o último concílio nacional. Bom, por falar em concílios, até aqui eu falei da realidade da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Contudo, houveram concílios da Igreja Cristã. Então, a partir do Pentecostes, quando em Jerusalém a igreja cristã passa a marcar presença com o seu trabalho, a partir deste momento, também em anos e séculos seguintes, a igreja cristã, através dos seus bispos e presbíteros, se reuniu em concílios para tomar decisões que orientariam o trabalho da Igreja de Cristo. Um dos primeiros e importantes e marcantes concílios foi o concílio que aconteceu na cidade de Niceia. Niceia era, na ocasião, uma cidade da chamada Ásia Menor, hoje a Turquia. E lá, nesta cidade, então, aconteceu no ano 325 da era cristã, isso desde o mês de maio até o mês de agosto. A igreja esteve reunida em concílio. E o grande tema daquele concílio foi a divindade de Jesus. Porque a igreja tinha chegado num momento em que muitos questionavam se Jesus de fato era verdadeiro Deus. E o resultado desse concílio está expresso no Credo Niceno, que nós utilizamos ainda hoje. Com base na Escritura Sagrada, a igreja então estabeleceu que os cristãos creem em Jesus, verdadeiro Deus do verdadeiro Deus, né? Conforme as palavras do Credo Niceno, gerado, não criado, de uma só substância com o Pai, por quem todas as coisas foram feitas, o qual por nós homens e pela nossa salvação desceu do céu, se encarnou pelo Espírito Santo na Virgem Maria e foi feito homem. Foi também crucificado por nós, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao 3º dia e assim por diante. Então, aquele concílio, a partir da palavra de Deus, reafirmou esta grande verdade. Jesus Cristo é verdadeiro Deus, junto com o Pai e o Espírito Santo. Então, essa foi digamos assim, o valor, a importância deste concílio da igreja, que orientou o trabalho a seguir, o trabalho na sequência de todas as congregações. É importante lembrar que, eu já mencionei isso um pouco, né? Há uma diferença no caso da nossa estrutura de Igreja Evangélica Luterana do Brasil.
A Convenção Nacional tem mais aquele aspecto administrativo que dá a direção. A Convenção Nacional, por exemplo, vai escolher a nova diretoria nacional. Então, as congregações indicaram candidatos, foram feitas eleições prévias nos distritos e agora os 5 nomes mais votados para cada cargo, estes são levados para a Convenção Nacional e todos os convencionais, através do voto, então vão decidir quem vai ser o novo presidente da IELB, ou se vai ser reeleito o atual presidente, os vice-presidentes, o tesoureiro e também os líderes das comissões e departamentos da igreja. Já o concílio de pastores, ele tem mais essa preocupação de ser, digamos assim, de reafirmar a linha doutrinária da igreja, os grandes temas que envolvem a atividade pastoral. Bom, como nós estamos resgatando alguns aspectos históricos, eu quero então nesse momento falar, a partir de Atos capítulo 15, daquilo que poderíamos chamar de primeiro concílio da igreja cristã. E vamos dizer assim, um primeiro encontro. Ele não tem esse nome, concílio, mas é o primeiro grande encontro dos líderes da igreja cristã, junto com os apóstolos do Senhor Jesus, para analisar um problema que se instalou na igreja cristã. E eu vou então colocar primeiramente o problema. Pegue sua Bíblia, Atos capítulo 15, eu vou ler vários versos desse capítulo. Qual foi o problema que se instalou? É importante lembrar que os primeiros cristãos, eles são de origem judaica. A grande maioria dos convertidos no Pentecostes, lá em Jerusalém, eles são judeus, são pessoas do povo de Israel, do povo judeu, ou então pessoas que foram convertidas ao judaísmo. Estas pessoas que, mesmo morando em lugares diferentes, estiveram em Jerusalém naquela ocasião. E eles, então, ouviram a pregação de Pedro, eles creram em Jesus, foram batizados e ali, só naquele dia do Pentecostes, aproximadamente 3.000 pessoas foram agregadas à igreja cristã. Então, como eu disse, na sua grande maioria eram judeus e que tinham toda a lei do Antigo Testamento gravada em suas mentes e seus corações. Por exemplo, a lei da guarda do sábado, a lei da circuncisão dos homens, cada menino no 8º dia de vida ele era circuncidado. Então isso fazia parte do ritual e do cerimonial do povo de Israel, do povo judeu. Agora muitos deles são convertidos ao cristianismo. Eles são os primeiros cristãos da Igreja de Cristo. E a grande dúvida que se instala é esta: os cristãos precisam continuar praticando a circuncisão? Precisam continuar guardando o sábado? Eles precisam continuar observando as cerimônias do Antigo Testamento que eram sombra de Cristo que deveria vir ao mundo? E mais ainda, os novos convertidos que não eram judeus, eles precisariam também agora aderir à prática cerimonial do Antigo Testamento? E o celeuma, ou o conflito aqui, gira especialmente em torno da circuncisão. No final do capítulo 14 de Atos dos Apóstolos, nós temos lá o relato de que Paulo e Barnabé estão retornando, estão concluindo sua primeira viagem missionária. E eles voltam a Antioquia. Outro ponto importante, a Antioquia era uma cidade da Síria. Então eu não tenho um mapa aqui agora, mas só para a gente imaginar, Israel ficava aqui embaixo, né? E logo acima ficava a Síria. Né? E
na Síria, uma cidade importante era a cidade de Antioquia. E em Antioquia, organizou-se a primeira grande congregação fora do povo de Israel. E com muitos cristãos não judeus. Então, esta congregação de Antioquia da Síria foi exatamente a congregação que enviou o apóstolo Paulo e Barnabé para as chamadas viagens missionárias. E eles foram e estavam retornando da primeira viagem. Então, lá no final do capítulo 14, diz assim: quando chegaram a Antioquia, ou seja, eles partiram de Antioquia, visitaram vários lugares, organizando os cristãos em congregação, pregando o Evangelho de Cristo e também estabelecendo pastores, guias espirituais em todos estes lugares. Então agora eles voltam para Antioquia, de onde eles partiram. E aí o texto diz assim: quando chegaram a Antioquia, reuniram a igreja e relataram tudo que Deus havia feito com eles, como tinha aberto aos gentios a porta da fé, e permaneceram muito tempo com os discípulos, ou com os seguidores, chamados de discípulos. Também foi nesta cidade de Antioquia que pela primeira vez os seguidores de Jesus foram chamados de cristãos. Está lá no capítulo 11 do livro de Atos. São chamados de cristãos. Pois bem, o capítulo 15 começa com as seguintes palavras, pode acompanhar na sua Bíblia. Alguns indivíduos que foram da Judéia para Antioquia ensinavam aos irmãos. 2 pontos. Se vocês não forem circuncidados, segundo o costume de Moisés, não podem ser salvos. Estava estabelecido o conflito. Naquela igreja de Antioquia, uma igreja com muitos cristãos não judeus, alguns líderes da igreja de Jerusalém, não apóstolos, mas alguns líderes vão até Antioquia e vejam o ensino deles. Se vocês não forem circuncidados, segundo o costume de Moisés, não podem ser salvos. Bom, Paulo e Barnabé reagiram a este tipo de ensino, porque muitos agora ficaram em dúvida. Como é? Qual é o procedimento? Então a igreja de Antioquia tomou uma decisão. Ela enviou Paulo e Barnabé até Jerusalém, porque Jerusalém ainda era o centro do cristianismo naquele momento. Lá estavam ainda os apóstolos do Senhor Jesus. Lá está a primeira congregação. Então, Paulo e Barnabé, o verso 2 diz assim: tendo surgido um conflito e grande discussão de Paulo e Barnabé com eles, foi resolvido que esses dois e mais alguns fossem a Jerusalém, aos apóstolos e presbíteros, para tratar desta questão. E então, Paulo e Barnabé, com mais alguns lá da igreja de Antioquia, descem até Jerusalém. Ou sobem a Jerusalém, porque Jerusalém ficava no alto. E quando chegaram, verso 4, quando chegaram a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, a quem eles relataram tudo que Deus havia feito com eles. Bom, lá então em Jerusalém acontece este grande concílio da igreja. Paulo, Barnabé, os apóstolos do Senhor Jesus, não sabemos se todos, presbíteros, ou seja, pastores e guias da igreja, reunidos lá em Jerusalém. E o primeiro a tomar a palavra é Pedro. E Pedro então ele reafirma qual é a base da fé cristã, a base da salvação do ser humano. E ele escreve lá, está no verso 11, cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus. Nós, judeus, assim como os gentios, todos são salvos pela graça do Senhor Jesus,
Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie, conforme Efésios, mais tarde Paulo escreve aos Efésios capítulo 2. Então Pedro reafirma, a salvação é pela graça, não é por cumprimento de regras. Então, a primeira coisa importante que ele estabelece, este é, por assim dizer, o resumo da palavra do apóstolo Pedro. Paulo e Barnabé deram testemunho da sua primeira viagem missionária, como muitos foram convertidos ao cristianismo. E, em seguida, Tiago tomou a palavra. Quem é esse Tiago? É o irmão do Senhor, né? O irmão do Senhor Jesus, que se tornou o grande líder da igreja de Jerusalém. E Tiago, tomando a palavra, diz assim, verso 12: E toda a multidão silenciou, passando a ouvir Paulo e Barnabé, que relataram sinais e prodígios que Deus tinha feito por meio deles entre os gentios, entre os não-judeus. E como muitos creram. Bom, agora Tiago toma a palavra, o líder da igreja de Jerusalém. E o que faz Tiago? Ele cita um texto do Antigo Testamento e então defende a sua tese. É muito importante isso. Eles não tomam decisões à revelia. É importante lembrar que o Novo Testamento, como tal, eles não têm escrito. Eles têm as escrituras do Antigo Testamento. As epístolas vêm posteriormente. O que faz Tiago? Ele cita um texto do livro de Amós, do profeta Amós. E eu vou ler textualmente. Diz assim: Tiago tomou a palavra e disse: Irmãos, ouçam o que tenho a dizer. Simão acaba de relatar como primeiramente Deus visitou os gentios a fim de constituir entre eles um povo para o seu nome. Com isso concordam as palavras dos profetas, como está escrito. E ele se baseia nas palavras dos profetas. E ele cita o que está em Amós. Depois disso voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e o restaurarei, para que o restante da humanidade busque o Senhor, juntamente com todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas conhecidas desde os tempos antigos. Ou seja, a partir da palavra, da profecia de Amós, Tiago diz, olha, esse é o momento em que Deus está construindo um novo Israel, o seu povo novo, do qual os gentios participam, o restante da humanidade, para que o restante da humanidade também busque o Senhor. Então é muito significativa essa palavra. Repito, Tiago se baseia nas profecias. E aí ele então coloca a sua tese e diz assim: por isso julgo que não devemos perturbar aqueles que entre os gentios se convertem a Deus. Por que colocar peso sobre eles? Por que exigir que eles guardem dias, festas, que os homens sejam circuncidados? Isso é colocar um peso desnecessário, porque como Pedro havia dito, a salvação é pela graça de Deus, que é recebida pela fé. Então, a palavra de Tiago, por que perturbar aqueles que entre os gentios se convertem ao Senhor? E Tiago sugeriu que se fizesse algumas recomendações para eles, como por exemplo, mas devemos escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como da imoralidade sexual, e ele cita então outras coisas. Bom, este parecer de Tiago agradou a todos que lá estavam. E aí eles decidiram, é nesta linha que nós vamos seguir. E aí eles fazem um documento, eles registram essa decisão, e para que essa decisão seja levada aos cristãos lá de Antioquia. Então diz assim, verso 22...
pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros com toda a igreja eleger alguns homens dentre eles e enviá-los a Antioquia juntamente com Paulo e Barnabé. Foram eleitos Judas, chamado Barsabás, e Silas, que eram líderes entre os irmãos. Mandaram por eles a seguinte carta. Agora eu quero ler o texto da carta. Diz assim: visto sabermos, está no verso 24 de Atos 15, visto sabermos que alguns que saíram do nosso meio sem nenhuma autorização perturbam vocês com palavras, transtornando a mente de vocês, pareceu-nos bem, chegados a pleno acordo, eleger alguns homens e enviá-los a vocês com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que têm arriscado a vida pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, estamos enviando Judas e Silas, os quais pessoalmente lhes dirão as mesmas coisas, pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês maior encargo além destas coisas essenciais. E aí eles repetem: que vocês se abstenham das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue da carne de animais sufocados, da imoralidade sexual. Se evitarem estas coisas, vocês farão bem. Muito legal, né? A igreja reunida em Jerusalém, naquilo que, como disse, chamaríamos de primeiro concílio, há uma decisão fundamentada, baseada nas Escrituras, e ela é registrada e agora enviada para a igreja de Antioquia, onde o conflito efetivamente estava estabelecido. E o capítulo 15, na parte final, então ele relata a leitura da mensagem. A partir do 30 diz assim: os que foram enviados partiram para Antioquia e, tendo reunido a comunidade, entregaram a carta. Quando a leram, ficaram muito alegres pelo consolo recebido. Judas e Silas, que eram também profetas, consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram. Tendo se demorado ali por algum tempo, os irmãos deixaram que voltassem em paz aos que os enviaram. Paulo e Barnabé demoraram-se em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. E depois de mais alguns dias, né, novamente Paulo organiza aquilo que nós podemos então chamar de a segunda viagem missionária. E ele parte de novo para aqueles giros missionários para a pregação do Evangelho a povos que ainda não tinham sido alcançados. Bem, esse é basicamente o relato, né, deste primeiro grande encontro, né, primeiro grande concílio ou primeira grande convenção da igreja cristã. Ela se defronta com uma dificuldade, com um conflito que se instalou. A igreja precisa agir, precisa tomar decisões. E ela o faz com as pessoas responsáveis para isso, mas firmados na Escritura. Então, esse é o ponto importante. Dificuldades e conflitos continuarão acontecendo na igreja cristã ao longo dos séculos. Continuaram e continuarão. Vários concílios foram organizados. Por exemplo, no tempo da Reforma, né, no início, por exemplo, do luteranismo, concílios estabelecem, firmados na palavra de Deus, como a igreja deve agir, como ela deve seguir. Pois conflitos ou dificuldades, problemas, adversidades continuam e continuarão presentes na vida da igreja. E firmada na palavra de Cristo, a igreja precisa tomar decisões. Quer sejam decisões administrativas,
quer sejam decisões para corrigir erros, decisões teológicas relacionadas ao ensino ou à prática da igreja. Constantemente a igreja é confrontada com novas situações e ela precisa se posicionar. Por isso são tão importantes, dentro de um sínodo como a nossa IELB, as convenções, os concílios, para que essas questões sejam colocadas diante da igreja, analisadas, votadas e decididas. Por exemplo, na Convenção Nacional, também a Comissão de Teologia e Relações Eclesiais da Igreja, ela apresenta teses, apresenta estudos sobre a vida, o ensino e a prática da igreja. Então também nesta convenção lá de Guarapari, que vai até domingo, começa hoje às 16 horas e termina no domingo com o culto de encerramento da convenção, quando também será lembrado o 118º aniversário da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Pois bem, dentro das congregações, nós temos as assembleias, né? As congregações, elas têm em seus estatutos e regimentos definidas assembleias. No caso da nossa comunidade, o nosso estatuto prevê 3 assembleias, na verdade o regimento prevê 3 assembleias anuais, em que os membros votantes da comunidade se reúnem, tanto para decisões administrativas, como também para analisar e votar questões ligadas ao ensino, né, ou especialmente ligadas à prática da comunidade. Então é muito importante, por exemplo, dentro da comunidade, que os membros participem. O nosso regimento prevê que aqueles maiores de 16 anos, eles podem ser membros votantes da comunidade. Como somos uma comunidade com muitos membros, o nosso regimento prevê que todos assinem a ficha de membro votante da comunidade. E então participem das assembleias, analisem o trabalho da comunidade, votem as principais questões a serem levantadas. Então, convenções ou assembleias nas paróquias, nas congregações, convenções e concílios nacionais vão analisar a vida, a prática, o trabalho da igreja, tomar decisões, eleger pessoas, diretorias, chamar pastores e assim por diante. Então, a igreja, eu diria assim, para terminar, a Bíblia não é um livro que agora nos mostra todas as situações possíveis que vão se instalar dentro da igreja. Mas a Bíblia nos dá a orientação e a direção para tomar as decisões. Vejam a decisão de Jerusalém, e com isso eu termino. Pedro tomou a palavra e disse, primeiro ponto importante, a salvação é por graça, mediante a fé. E a salvação não é resultado de práticas nossas, de cumprimento de leis, de regras ou de cerimônias. A salvação é pela fé. O parecer de Tiago, ele pega também a escritura do profeta Amós e diz, olha, Deus vai estabelecer um novo Israel, e onde também os povos gentios serão chamados, e por isso não vamos colocar pesos sobre eles, né? Mas vamos acolhê-los, porque a salvação é pela fé. Queridas irmãs, queridos irmãos, muito obrigado por terem participado de mais esse estudo, e se você acha que isso é importante, compartilhe para que outras pessoas também possam fazer esta reflexão. E o meu pedido, integre-se na vida e no trabalho da sua comunidade. Você que é membro da comunidade Cristo, participe ativamente da vida desta congregação. Neste ano de
2022, quando celebramos 120 anos de existência e trabalho, o nosso lema é: vem para Cristo. Sim, vem para Cristo, confia em Jesus, mas integre-se na vida e no trabalho da sua comunidade Cristo. Eu quero terminar dirigindo uma oração a Deus, especialmente pela Convenção Nacional que hoje tem início. Ó bondoso Deus, te agradecemos porque também nos reuniste na tua igreja. Pela pregação do Evangelho também conhecemos Jesus, nosso Salvador. E graças à ação do Espírito Santo, nós estamos firmados na fé. Também nos congregaste numa igreja e nós te agradecemos pela nossa comunidade. E te pedimos, muito especialmente neste dia, que abençoes e dirijas a Igreja Evangélica Luterana do Brasil, que se reúne na sua 63ª Convenção Nacional, lá na cidade de Guarapari, no Espírito Santo. Que o teu Espírito Santo guie, dirija todas as reflexões e decisões e que guarde todos os convencionais. Também, ó bom Deus, que o teu olhar paternal esteja sobre o trabalho de todas as congregações da IELB e seus membros, e que o teu olhar paternal e o cuidado dos santos anjos esteja sobre todos que refletem a partir deste estudo sobre este assunto. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai, a companhia e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Um abraço.